Boa noite, pessoal. Então, vamos para nossa aula de revisão para a prova. Já é semana que vem. Lembrando que a prova vai ficar disponível durante a semana toda, né, para vocês. Então, vocês têm qualquer dia da semana para poder fazer. O que eu coloquei tolerância de 1h30 para vocês fazerem a prova. Então, seria legal vocês abrirem a prova, olhem as questões, né, ver mais ou menos o que é. Depois abre em um outro horário e responde as questões, precisam ficarem perdendo muito tempo tentando resolver, tá bom? Mesmo porque vocês conhecem como é o sistema lá da Anhanguera. Se muita gente entra ao mesmo tempo para fazer a prova, dá congestionamento e vocês acham que não conseguiram responder e responderam, né? Então, pega um horário que é mais tranquilo, que vocês vejam que a internet está mais tranquila para fazer, e aí vocês respondam a prova, tá? Vocês podem usar esse guia da revisão para ajudar vocês, tá bom? Que eu tentei preparar o que seria conteúdo da prova, que seria mais importante, tópicos mais importantes que poderiam cair na prova para vocês. Eu vou repassando. Oi? Dá licença um pouquinho, mas dá para fazer isso? Abrir, olhar, ver as questões e depois voltar? Porque eu nunca fiz isso, eu achei que não dava. Tá, sim, desde que você não responda, você consegue. Você vai passando para frente e aí você vê a prova, você pode fazer dando print da tela, depois você entra depois de novo. Sabe por que pode, Andréia? Porque acontece. Como tem muitos alunos que fazem a prova no horário da aula de vocês, geralmente fica congestionado. E aí, às vezes, trava o sistema. Então, às vezes, o aluno tem que tentar entrar de novo. Se você não pudesse fazer isso, você, na hora de estar congestionado, você também não ia conseguir fazer a prova. Então, você tem a permissão, sim. Eu não sabia, porque toda vez que eu fiz, eu entrei e já fiz. Até fico preocupada com o horário, que não vai dar tempo. Fico, nossa, muito nervosa. Então, isso que eu geralmente recomendo aos alunos. Assim, gente, dá uma olhada na prova antes, tal, para vocês responderem, porque vocês têm tempo para responder tudo, entendeu? O que você não pode é responder e tentar fazer a prova de novo. Isso não. Então, a partir do momento que você envia as respostas, você não consegue enviar de novo. Mas olhar a prova e não responder, você consegue. Entendi, legal, vou fazer isso agora. Melhor, né, pra gente. Agora que falam isso. Oi, Suzy? Agora que falam isso. Mas eu falei isso na minha prova do semestre passado para vocês. Já, então, acho que passou batido, Pro. Que vocês não me escutam, né? Porque meus alunos de engenharia faziam tudo isso. Eles olhavam a prova, iam lá para o offline, respondiam e depois eles colocavam a resposta. Tanto que tinha aluno lá que fazia a prova em 3 minutos, ou você via que porque a pessoa fez a prova offline, depois só foi lá para colocar a resposta. Eu levo quase 4 horas para fazer uma prova. Então. E outro, pessoal, tem que tomar cuidado, por quê? Porque as alternativas, toda vez que você entra, ela muda a ordem. Então, não vai pegar e responder a prova, vai alternativa C. Escreve qual é a resposta. Porque na primeira vez que você olhou, ela pode ter a alternativa C. Depois ela pode ter a alternativa E. Entendeu? Entendi. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque elas vão mudando de posição. Mesmas questões. Uma hora a sua questão é a 1 e essa questão 1 pode ser a questão 10. O sistema permite dar essa aleatoriedade às questões, entendeu? Entendi. Então, tem muito aluno que fica assim com outro amigo. A questão 1, eu fiz, a resposta é tal. E a questão, às vezes, não é igual do amigo. Tem muito aluno que já me pegando colando e não teve a mesma nota porque não se atentou em relação a isso. Eu queria saber qual era a resposta final. Aí se ferrou mesmo. Bom, eu sem colar. Bom, mesmo. É verdade. Bom, eu coloquei aqui, então, alguns tópicos, tá? Lógico que não dá para colocar tudo, né? Eu coloquei o que seria mais importante para vocês tirarem como informações, tá? Para guardar. Surgindo dúvidas, pessoal, vocês me param. Eu não sei se vocês trouxeram exercícios de dúvida para a gente resolver aqui, mas das questões que teriam mais dificuldades, eu coloquei com uns exemplozinhos para a gente responder, para vocês treinarem um pouquinho, tá bom?
Beleza, Pro. Então, começando com vocês, tá? Eu não vou começar logo com pH, vou falar das células, que acho que era a parte mais fácil até da matéria, né? Que vocês aprenderam lá, que vocês têm a célula eucarionte e as células procariontes, tá? Então, na célula eucarionte, nós temos as células animais e as células vegetais. O que tem geralmente na célula eucarionte? Ela tem os ribossomos, e esses ribossomos, eles são maiores nas células que as células procariontes, tá bom? Eles apresentam núcleo, coisa que as células procariontes não apresentam, e apresentam organelas membranosas. Então, essa seria as principais diferenças entre células eucariontes e as células procariontes, tá bom? Então, aqui nós temos a célula animal e temos as células vegetais, as células eucariontes, tá? Coloquei esse xizinho, que era para ter apresentado de outra forma, né? Era para apresentar cada quadrinho devagarzinho, né? E ele colocou tudo errado aqui, mas enfim. Uma hora eu aprendo a mexer nesse PowerPoint direito. Bom, a célula procarionte, tá? Eles apresentam ribossomos, mas são menores. Não tem núcleo e nem organelas membranosas, tá? E geralmente elas são representadas pelas bactérias ou reino Monera. Então a gente percebe que as células procariontes, elas vão ser representadas ou com cílios, presença de cílios, ou flagelos, que são formas delas conseguirem se movimentar, tá? Então, o que ela tem em comum com as células eucariontes? Ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, tem ribossomos, tá? Tem mesossomos. E ela é parecida com as células vegetais, porque ela também tem parede, que é parede bacteriana, mas a gente sabe que na célula tem parede vegetal, né? Então, elas acabam sendo um pouquinho mais semelhantes com as células vegetais. Semelhantes não, né? Algumas semelhanças, na verdade, a gente pode dizer, tá? Então, representam ribossomos, tem ausência de núcleo e são representadas por bactérias do reino Monera. Então, essas são as principais diferenças dessa primeira parte. As células vegetais, então, pessoal, elas vão o quê? Ai, desculpa. Mais um. Isso. A célula vegetal, ela tem, então, a parede celular, e essa parede celular, ela é composta por celulose. Quando a gente vai ver lá, começar a ver, a gente começou já a ver, né? Proteínas, a gente falou que uma das funções das proteínas é a estrutura. A celulose, ela dá uma função de estrutura para a sua célula vegetal, certo? As células vegetais, elas possuem vacúolo, coisa que vocês não enxergam isso, não possuem justamente nas células animais, e ela possui plastos. E esses plastos são geralmente responsáveis pela coloração das células vegetais. Então, por exemplo, quando a gente era criança e fazia aquele experimento da clorofila, vocês lembram do experimento da clorofila na escola? Ou vocês não fizeram, quando vocês eram criança? Eu não fiz. Não. Então vocês vão fazer agora, que não é possível, gente. O experimento da clorofila é o seguinte, você vai extrair o cloroplasto dos vegetais verdes, né? Então a professora pedia para a gente comprar um frasco de álcool Zulu e escolhia uma folha verde e colocava nesse frasco, e aquele álcool ficava verde. Vocês não fizeram esse experimento, não é possível, cara. Eu acho que sim, mas é que faz tanto tempo. Então, esse era o experimento da clorofila, para você extrair o cloroplasto, né? A clorofila da planta, tá? Você pode fazer isso com plantas coloridas também. Eu fiz isso com meu sobrinho. Eu lembro quando meu sobrinho era pequenininho, ele tinha uns 5 anos, e ele assistia a um filminho infantil que chamava Detetives do Prédio Azul. E aí ele tinha uma mulher que parecia uma bruxa, e ele falava para mim que ele queria fazer poções para matar essa bruxa, porque no imaginário dele ele via essa bruxa, né? E eu sou química, ele veio pedir para mim: tia, faz uma poção para mim. Então, no prédio dos meus pais, eu não era casada na época ainda, tinha várias plantinhas, né, florzinhas. Aí eu falei pra ele: vamos colher as flores que você gosta. Aí tinha flor amarelinha, vermelhinha, rosinha. Aí eu comprei vários tubinhos de ensaio, coloquei álcool para ele. Só que nosso experimento não é tão rápido.
E aí coloquei, ele ia todo dia na minha casa, falei, a gente vai colocar aqui as florzinhas e a gente vai extrair as poções mágicas. E aí ele tinha lá líquido rosa, líquido vermelho, líquido azul, verde. Aí ele curtiu pra caramba. Aí eu lembro que depois ele fazia, eu ia andar com ele na escadaria do prédio, porque ele falava que a bruxa morava na escada do prédio da minha mãe. E aí eu ficava subindo e descendo a escada com ele pra ele ficar jogando a poção mágica na escadaria. Tô contando essa história para vocês lembrarem, tá, gente? Depois na hora de fazer a prova. Mas eu fiz esses experimentos com ele também, tá? Então, os plastos, eles são responsáveis por guardar os pigmentos, tá? E os cloroplastos, eles que guardam a clorofila, que é o responsável pela fotossíntese das plantas. Já o vacúolo, que está presente nos vegetais, ele é responsável pela regulação de trocas de água durante a osmose. Então, a gente percebe o quê? Quem tem planta em casa, a gente percebe que elas sentem um pouquinho de falta quando está com água. Então, elas dão aquela murchadinha, não é isso? Quando você rega ela, ela dá aquela inchadinha. Então, isso é um processo de osmose, porque como você está carregando água, a água vai justamente para a região onde tem mais falta, até regular a quantidade de águas que você tem, né? Então, isso é um processo de osmose, tá? Então, você consegue ver isso também. Então, isso aí é controlado pelo vacúolo, ok? Bom, na célula animal, a gente vê que ele é dotado de glicogênio como polissacarídeo de reserva. O nosso próximo assunto, pessoal, que a gente vai ver, vai ser justamente carboidrato, tá? Que são polissacarídeos. E a gente vai ver que o glicogênio é a reserva justamente das células animais, é a nossa reserva. Então, todo açúcar, gordura que se transforma em açúcar no nosso organismo, como glicogênio, excesso de proteína, tudo isso a gente converte, todo excesso a gente converte glicogênio como polissacarídeo de reserva para aqueles momentos em que a gente passa em jejum, quando a gente está dormindo, quando a gente fica mais do que 8 horas sem comer. Então, sempre o nosso organismo vai recorrer ao glicogênio de reserva, tá? As células animais, elas também possuem o centrosomo, tá? Os centrossomos são possui centrossomos, desculpa. Nós percebemos que nas células animais, os centríolos eles são ausentes, tá? Na maioria dos vegetais e fungos. Porém, eles estão presentes nas células animais, né? Presente nos animais, né? Eles são geralmente, né? Nós temos sempre um par de centríolos que ele ajuda na divisão celular e origina cílios e flagelos. Então, por exemplo, vocês estão aprendendo já genética? Sim, Pro. Sim, o professor fala do centríolo, não fala? Fala. A gente está aprendendo... Vai ter a mitose, vocês vão ter a divisão celular... É justamente o centríolo que ajuda justamente nisso. Quando o DNA ele começa a se duplicar, quando se separa também para formar as outras células, tudo são centríolos que atuam aí na parte de divisão celular. Vocês lembram disso, né? A gente está vendo tudo isso agora. Eu ia falar isso. Tem muita coisa que o André tá dando agora. Explicando pra gente e você também. Então tá legal. Que bom, que bom. Essa era a parte da biologia que eu mais gostava na escola. Eu lembro que eu aprendi genética no colégio no 2º ano do ensino médio. E eu nunca mais esqueço. Eu sempre fui meio ruizinha em biologia, viu? Porque eu não gostava muito não de ficar decorando. Mas quando chegou na parte de genética, que eu aprendi no 2º ano, gente, eu tirei muita nota boa. Porque tem muito cálculo. Vocês vão entrar na parte de cálculo lá. Saber quantos por cento. Aí eu amava. E aí eu lembro que no começo do ano, né, a professora falou assim, olha, gente, esse ano vocês vão usar essa apostila. Aí deu uma apostila, um calhamaço assim. E aqui tem o material do ano todo que vocês vão ter. Tem os exercícios e tudo mais. Eu lembro que antes de terminar o primeiro bimestre, eu já tinha feito a apostila sozinha, todinha. De tanto cálculo matemática que tinha, que eu amava. Aí o pessoal falava assim, você já estudou sozinha? Porque eu sempre gostei de estudar sozinha, sabe? Eu nunca gostei muito de assistir aula, não. Eu gostava de
de ler sozinha, e sou assim até hoje. Tanto que, assim, para fazer outra faculdade, eu tô fazendo essa porque é EAD, porque se fosse para assistir aula, eu não estaria fazendo. E porque eu sempre gostei de estudar sozinha. E aí o pessoal, meu, você não tem nada pra fazer? Eu falei, tô sem fazer nada em casa, aí eu peguei e fiquei estudando, eu já fiz tudo. E eu lembro que eu tirava 10 em todas as provas, porque eu já tinha feito tudo antes de todo mundo, sabe? Isso era assim foi assim com genética e foi assim com matemática os 3 anos da faculdade, no colégio. Sempre eu estava à frente dos alunos porque eu estudava sozinha, um livro, ficava lá lendo, estudando, fazendo exercícios e ia. Aí eu sempre fui meio tagarela, e aí os professores falavam, não, você não para de conversar e chega na hora da prova você vai bem, porque eles não sabiam que eu estudava sozinha, né? Mas enfim, vamos em frente. Continuando aqui. Então aqui, pessoal, eu coloquei 2 exercícios só para a gente fechar essa partezinha, tá? Então aqui, ó, uma célula procarionte, vocês vão responder. Uma célula procarionte se diferencia de uma célula eucarionte pela ausência de... Carioteca. Quem mais? Carioteca, muito bem, Suzy. Segunda, assinale a alternativa que apresenta estruturas encontradas em todos os tipos de célula. Tem todas as células têm núcleo, pessoal? Não. Não, então a primeira alternativa já está errada. Todas as células têm parede celular? Não. Não, também está errada. Todas as células têm centríolo? Não. Todas as células têm ribossomos? Tem. Sim. Membrana plasmática? Sim. Citoplasma? Sim. Então a alternativa correta seria a alternativa D, né? É assim que vocês fazem as questões? Como fazer prova? Uhum. Ah, legal. Eu vou eliminando. Exatamente. Já tá em um errado, eu vou para outra. Eu falei que não vou ficar lendo tudo. Aí também nós aprendemos sobre pH e pOH, não é isso? E aí eu falei que o pH é o que vai medir a concentração de H+, e o pOH é o que vai medir a concentração de OH-. Eles são complementares. Ambos vão de uma escala de 1 a 14, tá? Então, por exemplo, se o pH é 1, o pOH é 13, porque a soma dos dois tem que dar 14, tá? Mas geralmente eles não perguntam os dois, eles perguntam mais pH. Vocês vão ver que se não falar pH, ninguém fala pOH, tá? Mas estou falando qual é a diferença entre um e o outro. Bom, uma escala de pH vai de 0 a 14, tá? Sendo que 7, a gente tem um pH neutro. Um pH menor que 7 é ácido. Um pH maior que 7 é alcalino, é básico, tá? Esse pH, ele é calculado pelo menos o logaritmo da concentração de H+, tá? Logo, o pOH, ele é calculado pela menos o logaritmo da concentração de OH-, porque um mede o H+, e o outro pede o OH-. Bom, mais uma vez, a soma dos dois tem que dar 14. Então, se eu falar assim, meu pH é 0, então você sabe que seu pOH é 14. Você vai colocar aqui nessa equaçãozinha, tá bom? Alguma pergunta nessa parte? Tranquilo, né? Bom, então aqui, para nós calcularmos, né? Eu já fiz aqui o cálculo, né? Em vermelho, que não é para aparecer, apareceu, mas enfim. Qual o pH de uma solução que tem H+ de 10 elevado a menos 4,75? Você vai pegar essa concentração de H+, vai colocar aqui, ó, no lugar do H+. Logaritmo de 10, a gente sabe que o valor dessa expressão é o expoente. Então, vai ser menos 4,76, desculpa. Com o menos da frente, menos com o menos vai dar mais. O pH deu 4,76. Certo? Tranquilo? Vocês ficaram mudos agora? É, porque essa parte aí é complicado. Eu preciso aqui eu dei direto para vocês, ó.
sempre que eu der a concentração já direto na base 10, o valor do expoente com o sinal trocado é o valor do pH. Então, aqui não está menos 4,76, ó. Uhum. O pH vai ser 4,76. É o valor do expoente com sinal trocado. Certo? Sempre quando for 10, né? Isso. Agora, se tiver um númerozinho 3 vezes 10 a menos 4, aí vocês vão ter que fazer aquele cálculo que eu ensinei para vocês em aula. Colocar na calculadora e fazer o cálculo. Tá bom? Explica depois, Pro, como é que faz esse cálculo. Explica. Eu faço depois aqui eu abro aqui uma página aqui do PowerPoint para vocês e faço com vocês, tá bom? Tá bom. Bom, aqui de novo o exemplo 2. 10 elevado a menos 9,19. Então, pH vai ser o expoente com valor trocado. Então, vai dar 9,19. H mais de 10 elevado a menos 4. É menos 4, não saiu menos 4 aqui, mas é menos 4, tá, pessoal? Logo, pH vai ser pH igual a 4, certo? Uhum. Aí, quando a gente terminar fácil, aqui... né, É tranquilo. Quando a gente terminar aqui, eu faço os cálculos que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, tá? Vamos para o próximo. Bom, depois nós entramos justamente em solução tampão, tá? A solução tampão, ela contempla vários assuntos que vocês viram em química no semestre anterior, tá? Então, equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier, que vocês nem devem lembrar mais o que é, a definição do que seria ácido, definição de pH, a definição do que seria a base e a definição do que seria neutralizar esses ácidos. Tudo isso está relacionado com o tema solução tampão. Mas o que a gente viu como resumo geral de solução tampão? Solução tampão é uma solução constituída de um ácido fraco e o seu sal correspondente, ou de uma base fraca com seu sal correspondente. Essa solução, ela mantém o pH constante. Não foi isso que vocês viram? Uhum. Tá, é isso que vocês têm que ter como ideia, tá bom? Bom, então, ele sempre vai ter uma função de tamponar, mas ele só tampona, pessoal, se você colocar pequenas quantidades de ácido forte. Porque se você colocar muita, ele não consegue segurar. Por quê? Porque uma solução tampão, ela consegue segurar de um pH acima do pK do ácido fraco que você está fazendo e um pK abaixo. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido que tem um pK de 4,76, ele só vai conseguir tamponar de 5,76 até 3,76. Acima disso, ele não consegue mais segurar o pH. Tá bom? Uhum. Tá? Aqui as definições que já foram, beleza. Então, aqui, como que a gente fazia o cálculo desse pH? O pH é do pH dessa solução tampão. O pH é o pKa do ácido fraco, mais o logaritmo da concentração do sal do ácido fraco sobre a concentração do ácido. Essa equação, a gente chama a equação de Henderson-Hasselbalch. Não foi isso que a gente fez? Sim. Certo? Oi. Vai seguir a explicação, porque eu lembro que nessa aula que a senhora deu, eu tive um incidente familiar e eu acabei perdendo a aula. É que tem toda uma parte para desenvolver isso aqui que eu não coloquei. Eu demoraria um tempinho para desenvolver para você. Se esperar, eu faço. Aqui eu só coloquei um resumo mesmo da aula, tá? Porque é o seguinte, Suzy, como a gente vai calcular, a gente vai preparar uma solução tampão, a gente consegue preparar a solução tampão com várias concentrações desse sal e desse ácido fraco, tá? Dependendo da concentração desse sal e desse ácido fraco, a gente vai ter soluções com pHs diferentes, tá? E a gente precisa saber como calcula esse pH diferente. Por quê?
Porque a partir do momento que eu te dou o tampão e aí eu falo para você, olha, qual o pH dessa solução tampão, você vai saber descobrir qual que seria o intervalo que ele consegue segurar a adição desse ácido ou a adição dessa base que você vai introduzir. Então, para isso, você precisa de informações sobre pKa, do ácido fraco dessa solução, que é um valor tabelado, tá? A concentração do sal utilizado e a concentração do ácido. E aí você consegue calcular qual o pH dessa solução que você preparou. Então, aqui eu vou dar um exemplo para você, tá? Então, ele fala aqui, ó, o pH de uma solução tampão formada pela mistura de 0,1 mol por litro de ácido acético. Então, esse 0,1 é a concentração do seu ácido, e o ácido acético é um ácido fraco, tá? E uma solução de 0,5 mol por litro de acetato de sódio. Acetato é o sal desse ácido. Então, eu até falei para vocês em sala de aula, tudo que estiver terminando como ato, eto, ito, é sal. Tá? Se às vezes vocês não sabem diferenciar o que seria um ácido, uma base, um sal, lembrando que sempre vão terminar ato, eto, ito é sal, tá? Com as concentrações deles, eu vou só colocar aqui na fórmula os dados que eu tenho. O valor de pKa desse ácido, eu não tenho, mas eu tenho o valor do Ka dele. Para eu tirar o pKa, é só fazer menos o logaritmo do Ka. Tá? Igualzinho a gente fez com pH. Então, com esses dados em mãos, eu consigo calcular o valor do pH dessa solução tampão, tá? Então, aqui, usando justamente a equação de Henderson, que é essa aqui de cima, pKa vai ser o logaritmo de 10 a menos 4,75. A gente acabou de ver que esse valor dá 4,75, ó. Tá? É menos aqui, viu, gente? Menos. Eu esqueci de colocar, mas é menos, tá? E aí, aqui, na concentração do sal, eu vou colocar 0,5 e na concentração do ácido, 0,1. Então, nesse primeiro termo, eu vou ter o resultado desse valor vai dar menos 4,75, depois logaritmo de 0,5, 0,1 é a mesma coisa que logaritmo de 5, porque 0,5 dividido por 0,1 é logaritmo de 5. E ele te deu esse dado no exercício, ó, vale 0,7. Então, você vai ter lá, menos 4,75 saindo, vai ficar mais 4,75. Mais 0,7, esse valor vai dar 5,45, que seria a alternativa D. Então, sempre... Oi? Na calculadora, o logaritmo de 5, na minha calculadora, né? Não sei se está certo. Dá 0,6989. Aí a gente... 7. Ah, tá bom. Tá, é que eu tô usando o dado... André, eu tô usando o dado que o exercício deu pra gente, ó. Não, tá bom. É que eu tava fazendo na calculadora junto. Não, tá certinho. Tá e aí, bom, esse valor. Só arrumar aqui depois, tá, pessoal? Que aqui dentro do parênteses é menos 4,75, não mais, tá? Porque é o expoente dele. Quando ele for sair com menos na frente, vai ficar positivo, tá? Tá bom. Só para vocês não errarem. Então, na verdade, quando você olha um exercício desse, com base nas informações que ele te deu, você tem que saber aonde que você tem que encaixar na equação. É o mais preocupante de tudo para saber como é que faz, ok? Esse é o meu problema. Eu nunca fui muito bom em montar equação. Ô, Suzy, o que eu vou te falar? Faça a prova do lado do material. Porque aí você vai conseguir encaixando as informações. Você vai seguindo, tipo, meio que siga a bolinha branca, sabe? Esse aqui eu vou encaixando e vai colocando. Tô fazendo, pega as fórmulas, abre o caderno, aí eu vejo os slides e vou indo junto. Tô certo no ano passado, né? Vamos ver nesse semestre. Então, vamos lá. Tem que acreditar que vai dar tudo certo. Bom, continuando aqui. Depois disso, a gente já entrou, né, na parte de proteínas. E aí eu falei que proteínas são polímeros constituídos de várias moléculas pequenininhas repetitivas, que a gente chama de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles estão ligados um ao outro, tá? Por ligações peptídicas.
que a ligação peptídica de aminoácido se dá pelo grupo ácido de um aminoácido com o grupo amina do outro ácido. Sempre quando liga, tem a formação de água, tá? Então, a gente tem justamente essa ligação entre os aminoácidos, ligações peptídicas, a gente vai dar a nossa proteína, que seria a nossa ligação primária aí, tá? Porque as proteínas, elas têm a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Então, a estrutura primária, ela se dá pelas ligações peptídicas desses aminoácidos, tá bom? Os aminoácidos, então, eles constituem uma parte de átomos de um grupo que tem um grupo amino e o outro com um grupo ácido. O que acontece? Quando vocês viram o aminoácido, vocês viram que esses são os principais ligantes, né, para a formação do aminoácido, mas ele tem um grupo R que o qualifica de um aminoácido diferente do outro. Lembra, eu falei para vocês precisam decorar aqueles aminoácidos essenciais que vocês têm lá. Tá? O nome, pelo menos, deles, tá bom? Bom, quando você tem esse aminoácido, a estrutura dele tem um carbono que vai fazer quatro ligantes diferentes. Esse carbono que tem as ligações diferentes é chamado carbono quiral, tá? Então, esse carbono quiral, ele vai estar ligado a um radical, que é o que vai dar a propriedade desse aminoácido, um grupo amina e um grupo carboxila que a gente chama de grupo ácido, tá bom? Em relação aos radicais, tá? Ele que vai dar as características a esse aminoácido ou a proteína, tá bom? Esse carbono quiral, pessoal, é que vai te dar dois tipos de estrutura de aminoácido. O aminoácido destrógeno e o aminoácido levógeno. Lembra que eu coloquei para vocês D e L? Uhum. Tá? Então, dependendo da posição que estão esses ligantes, você vai ter ou o levógeno, que ele tem um desvio de luz polarizada para a esquerda, ou destrógeno, que é um desvio de luz polarizada para a direita. Tá? Isso a gente só vê em equipamento, tá bom? Bom, dentre os aminoácidos que são mais abundantes, pessoal, nós temos a leucina, a alanina, a glicina, a serina, a valina e o ácido glutâmico, tá? Nós temos uma classificação, até foi exercício da atividade, acho que 3 de vocês, que dentro de alguns aminoácidos lá, eu pedia para vocês classificar aqueles que eram essenciais e os que eram não essenciais. Não é isso? Uhum. Não foi isso? Sim, Pro. Tá? Os não essenciais, pessoal, também são considerados naturais. Por quê? Porque eles são os aminoácidos que nós produzimos. Então, a gente não precisa de suplementação nem digerir esse tipo de aminoácido, porque a gente produz no nosso organismo. Tá? Por isso que eles são considerados naturais ou não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não produz, mas eles são importantes que a gente tenha. Porque eles têm funções para formar músculo, DNA, é um monte de coisa que está relacionado justamente com a formação de proteínas, tá? Bom, depois disso a gente falou, tá, que além, como os aminoácidos produzem proteínas, e uma das proteínas que nós temos mais importantes tem uma classificação que se chama enzimas, tá? A gente falou um pouquinho de enzimas. Então, as enzimas, pessoal, elas são consideradas o quê? Catalisadores biológicos. Elas aceleram a velocidade da reação química, tá? O que acontece? Ela é responsável por fazer várias coisas no nosso organismo, até relacionado com o sistema imune e tudo mais, tá? Se a gente tem falta de algumas enzimas, a gente vai desenvolver alguns problemas metabólicos. Então, por exemplo, nós, seres humanos, quando a gente é pequenininho, bebezinho, a gente tem a enzima chamada lactase. Conforme a gente cresce, a gente não tem mais, a gente perde, tá? Pelo menos muitas pessoas. Eu tenho falta de lactose, eu tenho tolerância à lactose. Alguém tem intolerância à lactose aí?
Não, todo mundo pode tomar leite, não dá problema nenhum? Que beleza, hein? Que inveja de vocês. Aí eu já nem sei, porque depende do que for. Às vezes eu passo mal, tem vezes que não. Não, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela sempre passa mal quando toma leite. Então, ela tem diarreia, às vezes ela tem dor de cabeça, que tem vários níveis de intolerância, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos doces que eu não como. Então, por exemplo, pudim, que é um monte de leite condensado, eu não como. E leite eu não como, eu passo mal federal se eu como. Entendeu? Então, eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Se eu como demais, começa a sair um monte de bolinha também no meu organismo, na minha pele, porque é a intolerância que a gente tem mesmo. Tem pessoas que têm intolerância a glúten, porque tem uma enzima que não digere o glúten. Então, tem vários tipos de problemas aí que está relacionado com enzimas também, tá? Então, o mais importante de vocês saberem de enzimas, tá? Que elas são catalisadores biológicos, tá? Elas são formadas a partir da expressão de genes, então depende da nossa genética. Elas não são consumidas numa reação química, tá? Então, na hora que ela faz a reação química, ela ajuda a reação química, mas ela não é consumida, tá? Como é que ela age? Ela faz com que a reação química aconteça mais rapidamente. Então, por exemplo, eu que tenho intolerância à lactose, eu não tenho a lactase no meu organismo. O que acontece? Na hora do meu organismo quebrar a lactose para fazer transformação em glicogênio ou uso como energia no meu organismo, como eu não tenho a enzima, esse carboidrato ele vai fermentando e eu tenho um processo de indigestão aí relacionado a isso, porque a reação química não acontece, ou ela acontece muito lentamente. Por ela acontecer muito lentamente, a gente tem um processo de inflamação que dá no nosso organismo, porque a gente precisa fazer com que aquele alimento ele seja convertido dentro do nosso metabolismo. Tá? Então, com a presença da enzima, ele vai fazer com que essa reação aconteça mais rapidamente. Se eu não tenho, ou a reação acontece muito lentamente, ou ela não acontece. É isso mais ou menos que funciona as enzimas, tá? Então, como que ela faz? Para que a reação aconteça mais rapidamente, ela vai diminuir a energia que você precisa para que a reação ocorra. Porque toda reação química, ela precisa de energia para acontecer. O que seriam energias? Choques que você tem entre as moléculas para que a reação ocorra, tá? Quando você tem a enzima, ela faz com que esses choques não precisam ser tão expressivos para que a reação ocorra, tá? E aí ela acontece mais rapidamente. Então, as enzimas, elas aceleram as reações químicas. Essa é a função, uma das funções das enzimas, tá? Elas atuam também, pessoal, como substrato reagente. Então, o que eu falei para vocês, existem algumas enzimas que elas vão fazer com que sejam sinalizadores. Eles estão usando muito isso hoje em medicamentos, tá? Então, o princípio que eles usam chama-se chave e fechadura. Então, você precisa dessa enzima, você precisa de um substrato que encaixe nessa enzima. Ok? Se ela encaixar, a reação ocorre. Se o substrato não encaixar, ele faz com que inative, às vezes, algumas reações químicas, tá? Então, com base de algumas enzimas que nós temos no nosso organismo, a gente consegue fazer medicamentos inteligentes, baseados justamente nessa propriedade que as enzimas têm, tá? O único problema é se você encontrar um substrato que seja semelhante, vai fazer com que a reação, às vezes, a enzima seja inativada, ou ela vai ter o seu poder, né, de acelerar as reações afetado, tá? Ok? Mais ou menos isso que vocês precisam saber aqui em relação às enzimas. Depois das enzimas, a gente entrou em relação às proteínas, que são uma macromolécula de aminoácidos, tá? Então, o que eu falei para vocês? Elas são polímeros de aminoácidos, certo? Elas podem ter caráter ácido, básico ou neutro. As proteínas são baseadas em 20 aminoácidos naturais, que são os principais que vocês precisam saber. Eles são alimentos construtores,
Que eles vão se ajudar a formação dos nossos músculos e de várias outras funções do nosso organismo, ok? Então, quais são as funções das proteínas? Elas têm função estrutural, como colágeno, queratina, tá? Celulose, ok? Elas têm funções catalíticas, que geralmente são relacionadas às enzimas. Ela pode ter função de transporte, um exemplo seria a hemoglobina, tá? Ela pode estar relacionado também com o DNA, não é isso? Formação do ácido, dos nucleicos e tudo mais. As proteínas, pessoal, elas têm 3 tipos de estrutura. Ela tem a estrutura primária, que é o que está relacionado com as ligações peptídicas. Tem a ligação secundária, que está relacionada com o arranjo especial dessas proteínas, que geralmente se dá pelas ligações de hidrogênio. Ela pode ter estrutura terciária, tá? Que seria tridimensional, ok? Que estão relacionadas com as ligações de pontes de sulfeto. Então, quando a gente fala de quebrar, por exemplo, a estrutura da queratina do nosso cabelo, para alisar o cabelo, a gente está quebrando a estrutura terciária da nossa proteína, porque ela quebra as pontes de sulfeto, fazendo com que o cabelo fique mais liso, tá? Porque quanto mais sulfeto, né, a proteína que a gente tem, que é cisteína, quanto mais cisteína você tiver no seu cabelo, mais crespo é o seu cabelo, tá? E você tem a estrutura quaternária, que é a união de cadeias polipeptídicas, tá? Que tem uma determinada funcionalidade. O que acontece? Essas estruturas quaternárias, terciárias e secundárias, elas são fáceis de quebrar, porque são ligações químicas intermoleculares, são ligações de interação, tá? Então, quando a gente quebra essas estruturas, a gente fala que as proteínas sofrem uma denaturação ou desnaturação. E essa desnaturação ou denaturação, os 2 termos estão certos, tá? Pelo calor, pela diferença de pH, pode dar, por causa de solvente que ela esteve presente, se de repente a proteína tem caráter mais hidrofóbico e você colocou ela no hidrofílico, ela não gostou, você tem a quebra dessas ligações, tá? Então, existem denaturações que elas são reversíveis e tem outras que são irreversíveis. A maioria são irreversíveis, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma clara de ovo, você bate levemente ela para formar aquela clara em neve, você não bate muito bem, você vê que ela volta depois no formato de clara em neve. Se você bate muito, ela não volta mais. Então, quer dizer, você denaturou tão grande, tão fortemente essa proteína, que é a clara de ovo, que ela não vai voltar mais à estrutura. Você mudou a estrutura quaternária, terciária dela aí, para que não haja mais, ela volte mais ser o que era antes, tá? Acho que era isso em relação às proteínas que eu tinha que falar para vocês. Aí depois nós falamos um pouquinho sobre metabolismo de proteínas. Nossa, essa aqui tá muito pequenininha. Isso aqui é uma junção, né? Do metabolismo de proteína, nós falamos do anabolismo e do catabolismo. Não é isso, pessoal? Qual era a diferença dos dois? Vocês lembram? Pro, cortou sua pergunta. A diferença? Do anabolismo, que seria relacionado com o metabolismo das proteínas, e o catabolismo. Tem alguém aí? Gente, foi a pergunta de uma das atividades de vocês. Nossa, não vou lembrar agora. Eu acho que foi a pergunta que eu errei no último trabalho. Tá brincando.
Um é construtora, a outra, né, uma constrói, a outra você utiliza ela para energia. Não lembra disso? Não. Nossa, gente, não é possível. Ai, meu Deus. Vai, puxa lá um pouquinho do cérebro. Isso é importante. Pior que eu estava revisando toda a matéria, eu parei só nos aminoácidos, eu não fui mais adiante hoje. O anabolismo, vamos lá, pessoal. O anabolismo, ele pega os aminoácidos e forma as moléculas complexas, tá? Então, por exemplo, quando você faz a atividade física, você vai romper os seus músculos e depois você consome uns alimentos para você reconstruir a fibra muscular. E o que tem geralmente nesses suplementos? Não são aminoácidos? Uhum. Tá? Então, esses aminoácidos, eles são, que você consome, é justamente para agir na fase anabólica, ou seja, da construção de proteína, certo? Quando você destrói essas proteínas, então, por exemplo, quando você come proteína, come carne, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que ela seja quebrada para você conseguir armazenar esses aminoácidos, ok? Então, essa reação que a gente fala, essa fase, chama-se fase catabólica. Então, a partir de proteínas que você consome, ovo, leite, carne, tá? Você vai passar por um processo de digestão, de metabolização, ok? Em que você vai transformar essa molécula grande em moléculas pequenininhas, tá? Que são as moléculas simples, e vai conduzir isso em energia. Então, isso é importante você saber, a diferença de uma fase anabólica e a fase catabólica. Então, quando a gente está lá, nosso organismo, eu quero ter reconstrução de proteína muscular, que vai agir a fase anabólica. Quando eu estou consumindo proteína e eu quero armazenar esse alimento, o que está funcionando é a fase catabólica, certo? Ficou simples de entender? Uhum. Melhorou, Pro. Ótimo. Deixa eu ver o que mais que teria que falar aqui para vocês. Aí. Vocês têm que lembrar lá quem são os aminoácidos que são ácidos, que tem a função ácido, que tem a função básica, neutra, quais são os polares e apolares, seria legal vocês, pelo menos, lembrarem de uns 3 de cada um deles. Eu estava fazendo isso hoje. A gente falou muita coisa, mas não tem muita coisa que não se pergunta. Não é tão importante vocês saberem agora, né? Vocês vão ver tudo de novo quando vocês forem fazer bioquímica clínica, né? Que aí ele vai relacionar as doenças, os problemas, justamente com a bioquímica, né? A parte da bioquímica que vocês precisam saber é o que seria proteína, aminoácido, o que é catabolismo, anabolismo, sabe? Mais ou menos isso. Que são enzimas. Mas fora isso, não tem tanta necessidade de muito mais coisa que não. Eu estava fazendo umas anotações de uma aula que tem no AVA. Uhum. Quer perguntar alguma coisa? Nossa, pior que eu tinha anotado, é que eu estou procurando. Eu estou preparando aqui, acho que Suzy ou André perguntou para mim, um slide aqui, o cálculo lá quando você não está na base 10, só para vocês verem como que é a diferença, tá bom? Aí vocês me chamam aí. Foi a sua. Vou colocar aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Concentração de H+.
Já vou fazer papá, peraí. Esse é meu filho. Mamãe! Quer papá já. Dormindo, né? Mas, por exemplo, ele no meio da aula vem falando pra vocês: quero tetê, mamãe. Ai, eu fico irritada, viu? Vem agora, você quer tetê? Quero tetê, mamãe, quero tetê. Tava dando uma aula particular. O pacotinho de pipoca dele acabou. Olha, ontem meu filho me encheu o saco que queria pipoca. E eu sei que ele não gosta. Não, porque eu quero pipoca, porque eu quero pipoca, porque eu quero pipoca. Aí eu peguei, ele queria ver como é que faz a pipoca. Aí eu mostrei, ó, milho, aí coloquei, falei, põe o milho na panela. Aí colocou, falei, agora você põe um pouquinho de óleo. Falei, agora a mamãe vai estudar. Aí eu quero ver. Falei assim, filho, não dá pra você ver. Tá em cima do fogo, você acha que eu vou deixar você perto do fogo? Falei, quando estourar a primeira pipoca, coloquei aquela tampa de vidro da panela, sabe? Você vai ver. Aí estourou uma, falei, olha como é que é. Aí começou a estourar, ele falou, ai, que legal, tal. Estouramos as pipocas, tal. Coloquei no potinho pra ele. Quando eu falei, você quer com sal ou sem sal? E sem sal. Eu coloquei, pergunta se ele comeu uma pipoca. Ele não comeu nenhuma. Nenhuma. Contrário. E eu não gosto de pipoca. Só tava eu e ele em casa. Eu falei assim, não tô acreditando nisso. Outro dia foi assim, ele, ai, mamãe, eu quero milho. Aí eu peguei e cozinhei milho. Adivinha se ele comeu? Não comeu. Ah, mamãe, eu quero não sei o quê. Eu falei, você vai comer? Eu vou comer. Não come, cara. É impressionante. Seu filho tem quantos anos, Suzy? Tem 4 anos e 4 meses. Ele passou por fase de não comer? Assim, direto. Meu filho tá na fase de... Meu filho ficou quase 2 meses. Tudo. Que bom. Tomara que meu chegue logo essa fase. Meu filho tá um mês, cerca de 1 mês e meio. Ele ficou sem comer nada. Ele só comia fruta, mamava e comia batata frita. Só. Ele dizia que não gostava de arroz e feijão. Agora ele entrou na fase que ele só come arroz, mas ele não come feijão. Meu filho agora tá na fase do macarrão. Só quer macarrão. Não, meu filho não gosta de macarrão. Nunca comeu e não gosta. Fala que não gosta. Não gasto. Quando ele era menorzinho, ele sempre foi meio chatinho pra comer. Mas quando ele era menorzinho, eu pegava arroz, feijão, purezinho de batata, colocava às vezes uns pedacinhos de frango, de carne moída, ele comia tudo que era uma beleza. Agora, só arroz branco. O meu não tem como ficar nessa fase porque aqui, ele estava ficando assim chato para comer quando eu estava trabalhando, ele ficava com a minha mãe. Uhum. Agora o sistema é outro. Então tinha fruta, ele não queria comer para comer fruta. Eu falei assim, peraí. Ficou 1 semana sem fruta na geladeira. Rapidinho ele montou outro lugar para comer. Então, mas eu tentei fazer isso com meu filho, mas ele ficou sem comer. Como ele mama, ele pegou só ficou mamando. E aí quem sofreu fui eu. Entendeu? Acho que eu só vou conseguir fazer isso quando ele não mama mais. Porque, por exemplo, ele ficava o dia inteiro sem comer. Aí chegava à noite e não dormia, ele ficava o tempo todo mamando, né? E quanto mais a criança mama, mais você produz leite, né? Então, o meu ficou natural. É difícil. Nossa, deu os 2 anos e meio dele, secou, acabou. Então o meu ele ainda mama. E o meu marido falou assim, bom, quando está na pandemia, deixa ver o tempo dele. Quando eu vou para casa da minha mãe, ele não mama. Mas aqui em casa, de 1 em 1 hora ele quer TT. De 1 em 1 hora. É impressionante. Mas enfim, vamos voltar para a aula aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos como é o cálculo do logaritmo quando você não tem só a base 10, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês, compartilhar. Pro, posso só tirar uma dúvida? Tá, é que eu tinha notado que o anabolismo é um processo construtivo e o catabolismo um processo destrutivo, tá certo? Tá certo. Tá bom. Construtivo por quê? Porque você parte de moléculas pequenas para formar moléculas grandes. Catabolismo, você parte de moléculas grandes para produzir moléculas pequenininhas. Então, se você vai destruir, você vai diminuir
o tamanho da molécula. Se você vai construir, você vai aumentar. Certinho? Tá bom. Só queria confirmar que eu tinha Tá notado. certinho. Tá bom, obrigada. Tá compartilhada a tela para vocês, pessoal? Tá. Então, aqui, ó, pessoal. Eu posso dar uma questão assim, ó. Sem ser só a potência, mas 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Como é que vocês fariam na calculadora? Estaria lá primeiro, né, a formação da equação, logaritmo, é a concentração de H+. Nosso... com letra minúscula, H. O nosso H+ é 2 vezes 10 a menos 5, então eu vou substituir esse 2 vezes 10 a menos 5 aqui. Se você colocar 2 vezes 10 a menos 5 na calculadora, ele não vai te dar o resultado, porque a calculadora ela não consegue pensar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar uma propriedade de matemática, tá? Que é o seguinte, a gente faz assim, a gente separa, tá bom? Vai estar menos o log, menos. Não é uma multiplicação, pessoal, eu posso fazer assim, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 a menos 5. Tá? O logaritmo de 2 na calculadora vocês conseguem calcular. E de 10 a menos 5 vocês já sabem que dá 5. E aí vocês conseguem fazer o cálculo direto, certo? O logaritmo de 2, se não me engano, é 1,4. Confirma para mim, por favor, que eu já não lembro mais. Ou 0,30? 0,30, Pro. 0,30. Eu lembrava que ou era 1,4 ou 0,30. Então, o pH vai ficar menos, aí dentro do parênteses, 0,30 menos 5, certo? Que o logaritmo de 10 a menos 5 é menos 5. Aqui dentro dá menos 4,70. Tirando do parênteses, seu pH igual a 4,70. O que vocês têm que lembrar, pessoal? Que nunca o valor de pH é negativo. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Oh, mamãe tá aqui, meu amor. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá. O que foi? Tu não sonho ruim? Eu não sonho ruim. Oh, meu amor. Eu não sonho ruim. Mamãe tá aqui. Eu vou fechar a câmera aqui rapidinho. Vocês entenderam, pessoal? Galera? Eu entendi, Pro. Tá? Então, na calculadora, vocês vão fazer assim. Vocês não vão conseguir colocar tudo junto. Vocês separam, tá? Então, toda vez que você tiver uma multiplicação, é a mesma coisa que a soma desses logaritmos separados. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Então, a prova, pessoal, é baseada nisso aqui, nesse resumo que eu fiz para vocês, tá? No conteúdo que a gente falou aqui, que eu esqueci de fazer um slide de anabolismo e catabolismo, mas é baseado nesses assuntos, justamente para as questões nas provas. Então, são 10 questões que vão cair na prova, todas de múltipla escolha, tá? Tem que lembrar uma parte também que eu acho que eu perguntei do que era levógiro, destrógiro, dá uma olhadinha lá no material que eu mandei para vocês. Lembrar que são os aminoácidos essenciais e não essenciais. E deixa eu ver o que mais. Pro. Oi? Esse 10 menos 5, na calculadora dá para fazer? Dá? Na minha... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui um site de calculadoras para vocês. Espera então, porque a sua aula gravada eu assisti, aqui tem a calculadora, estava diferente da minha. Não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha calculadora aqui do computador para fazer com vocês. Espera aí. Tá bom. Senão eu vou entrar num site aqui. Cada calculadora, André, ela age de uma forma diferente da outra,
tá? Que é o primeiro, tá? Vocês estão conseguindo ver a calculadora, a minha calculadora ou não? Vocês conseguem ver a calculadora? Aqui já apareceu. Apareceu? Então, Sim. acontece que existem calculadoras que primeiro você tem que digitar um número, depois apertar log, e tem umas que você tem que apertar log antes. Então, você tem que conhecer um pouco a calculadora, tá? Então, aqui, ó, a minha calculadora. Essa aqui do computador, eu primeiro tenho que apertar o número, tá vendo? Se eu apertar log primeiro, ele fala a entrada válida, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, 10 a menos 5. Tá vendo esse aqui, ó, 10 elevado a x? Estão vendo? Eu tô, então, é esse que não tem na minha calculadora. Não tem, assim, 10. Não tem esse 10 Não. elevado a x. O meu fica 10 elevado a 5 em cima do botão do log. Então, é isso mesmo. Aí você tem que apertar, tipo, um botãozinho. Ele tá que cor, esse 10 elevado a x? Dourado. Nossa, Dourado? a minha Então não não tem... Ah, não tem achei, Pro. Acabei de achar. Então, se Agora- ela não tá em cima do botãozinho, né? Se ela não é o botãozinho, ela tá em cima do botãozinho, ela tá escrito em cima do botãozinho. Se ela estiver escrito em amarelo, você primeiro tem que apertar um botãozinho amarelo da calculadora e depois apertar essa função. Se ela tiver com o botãozinho vermelho, primeiro o botãozinho vermelho. Oi? Como é que a gente vai saber qual que é o botão amarelo e o vermelho? Mas não tem. Ó, ela tá Porque o meu só tem os dois na cor. Tem que cor? Depois eu vou uma foto. Eu faço no grupo. Tá bom, que é mais fácil. Ó. Por isso que eu falei que eu queria conhecer, ir no laboratório para vocês mexer na calculadora de vocês. Cada uma é uma diferente da outra. Eu Oi? ia falar isso. A minha tá assim, ó. Tem o log, o botãozinho log. Em cima do botãozinho log tem o 10. 10 da X. E aí depois tem um outro botão em cima desse numerinho que tá. Sei lá. Faz que nem ela, Andréia. Me manda uma foto da sua calculadora o mais próximo possível para eu ensinar vocês, tá? Porque. Vou ver se eu consigo mandar agora no grupo, Pro. Tá. Peraí, que eu já entro aqui e também já vejo. Peraí. Deixa eu entrar aqui no meu celular. Ó, já mandei a minha, Pro. Tô entrando aqui para ver. Acho que a minha é igual a da Andréia. Aqui. Então, ó, cadê a sua? Log 10 elevado a x. Tá vendo um botãozinho que tá escrito Swift? Tô, Pro. Do lado esquerdo lá em cima, né? Você vai ter que apertar esse botãozinho para você usar a função 10 elevado a x. Tá? Então, aqui na minha calculadora, depois que eu escolhi o botão 10 elevado a x, ó, eu preciso dizer qual é esse valor de x, tá? Se ele for negativo, tá vendo esse sinal de mais e menos aqui, ó? Eu vou clicar aqui, ó. Então, menos 5. Aí eu consigo... Peraí, não foi? Log elevado a x... Peraí. Então, o meu também não tem esse botãozinho mais e menos na calculadora. Aí você pode usar o sinal de mais e menos na sua calculadora normal. Quem não tem, pode usar o sinal de mais e menos na calculadora. Aperto o mais, depois o menos. Isso, tá? Acho que 5. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui é o contrário. Aqui do computador é tudo ao contrário. Então, por exemplo, coloquei 10 a menos 5, não é? Do nosso exercício? Sim. Então, no nosso exercício, eu vou ter que colocar 5, mudar ele para negativo
e apertar a potência de 10, ó. Aí deu 10 a menos 5, que é a mesma coisa que 0,00015. 0,1, tá? Ó, 5 casinhas antes do 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a potência 10 a menos 5, tá? Então, Por na cima minha... disso, eu vou lá e aperto o log, ó. E eu tiro que o meu log deu menos 5. A minha já deu 5 direto pro... Então, tem calculadoras que saem direto, tem calculadoras que não. Por isso que eu falei que eu queria estar perto de vocês, porque eu ia ensinar vocês a mexerem na calculadora. Cada calculadora ela tem uma função diferente da outra. Isso que é ruim. Você precisa conhecer essa calculadora para saber como é que você deve mexer, entendeu? Então, por exemplo, você viu aqui eu mexi de um jeito, não foi. Eu falei, bom, então deve ser do outro. Aí eu consegui arrumar. Porque eu já trabalhei com vários tipos de calculadoras diferentes. Pro, então eu primeiro aperto o Shift, que é aquele botãozinho do lado esquerdo lá em cima. Isso. Aí o 10, log, ou 10... Isso, o log. 10 mais menos 5, deixa eu ver. Ixi, aí não deu certo. Peraí. Shift. Não tô conseguindo. Eu consegui, agora não sei o que eu fiz. Agora faz igual eu fiz agora aqui no computador. Coloca menos 5. Peraí, provamos de novo. A Suzy tá fazendo junto? Será que ela também tava com dúvida? Eu tô tentando aqui, mas o meu dá erro. Então, vamos... Peraí. Faz assim, shift, faz menos 5. Tenta agora, André. Menos 5. Primeiro menos 5, antes do Isso. shift. Tá, menos 5. Shift log. Shift log. Erro. Deu erro. Pior que o primeiro jeito que eu fiz, que eu esqueci, deu certo. Agora, deixa eu lembrar, peraí. Eu acho que foi Shift 10 mais menos 5 log. Não, tá dando erro. Agora lascou, o meu tá dando erro. Sai daí, Renan. Ô, Pro, volta do começo de novo, que eu não sei mais o que eu fiz aqui. Acabei de receber a sua aqui, ó. A sua também é shift log, né? A minha chegou da... A função de vocês tem uma que é melhor ainda. Olha aqui. Vocês não têm a exp, tá escrito exp na função de vocês? Tem exp? Embaixo, lá na linha do igual, não tem exp? Achei. Aham. Mais fácil ainda. Então você vai apertar 10 exp menos 5 shift, aperta o log. Deu quanto? Erro. Ai. Erro. Que falta faz uma aula online, uma aula ao vivo, quer dizer. Aperta agora exp. Exp. Aí não tem um sinal de menos no entre parênteses? Tô procurando aqui também. Menos entre parênteses. Não. Tem sim, porque eu tô vendo daqui, da foto que vocês me mandaram. Em cima da teclinha RCL. Tá, achei. Isso. Aperta isso. Tá, menos 5. Shift log. Erro. Caramba! Não, pior, que o primeiro jeito deu certo e eu não lembro. Deixa eu tentar. Acho que era Shift. Ó.
Shift É. 10 mais menos 5 é igual a menos 5. Agora deu certo. Agora deu certo. Ouviu, Su? Ouvi, shift, Shift 10. 10, o sinal de mais, sinal de menos 5, igual menos 5. Agora deu certo. Vou até escrever. Escreve. Meu, que coisa, né? Cada calculadora é um jeito diferente. Shift 10 mais menos 5. Aí dá o resultado correto. Menos mal. Seguimos, então. Obrigado, Pro. Imagina, Dificuldade. Porque eu até acabei não ajudando muito, né? Nossa, Não, tem uma eu só aluna tô- querendo agora, Camila. Oi, Camila. Camila? Aluna nova, Camila? Não, Pro. É. Ela tinha mandado mensagem, eu esqueci de responder. Não deu tempo de ver que estava na aula. Ela Ai, estava conseguindo entrar. Camila, você entrou quase que no final da aula, porque a gente já falou tudo. Então, aproveitem agora, pessoal, para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm em relação à prova, porque o conteúdo eu já passei para vocês. Mais alguma perguntinha? Pro, então vai cair só esse tipo de equação, então, na prova. Essa que a gente fez, a outra que é mais fácil. Essa e aquela outra, isso. Aquela outra, exatamente. Que é igual ainda da atividade, né? Não tem uma atividade que eu dei, que era de calcular o lugar da solução tampão? Acho que atividade 2, não é isso? Eu vou entrar aqui. Eu não lembro, mas eu acho que tá. Eu guardei aqui, tá? Eu acho que foi isso. Acho que foi. Até tô abrindo aqui a atividade 2 da B1. Porque eu sei que a atividade 1 foi facinho, que era das células, não foi essa. Eu acho que foi a atividade 2, porque a atividade 3 foi de aminoácidos. Então foi a 2. Foi a 2, exatamente. Que era para vocês calcularem o pH da solução tampão. Eram duas questões de calcular o pH da solução tampão e uma questão que era a definição da solução tampão. Não é isso? Que eu errei, não entendi porquê, mas errei. Pergunte agora, né? Não, é porque assim, tem horas que eu olho lá, tá certo, a resposta tá certa, que nem na primeira da célula. Mas aí, como a resposta, dá como tá erro. Estranho. Qual a nota que eu coloquei para você? Agora não vou lembrar muito. Deixa eu ver aqui, Suzy, como é que tá para mim a sua resposta. Porque às vezes é o jeito que monta lá, se tiver um espacinho, já parece que dá erro. Para mim, deu que você acertou teve pontuação 200. Você acertou duas questões. Deixa eu ver o que foi que você errou aqui. Individual, Suzy. Por que não tá aparecendo a Suzy? Eduardo, Suzy. Tá tudo guardadinho aqui a nota de vocês. Eu guardei o meu trabalho também, não tô achando. Você acertou a definição de solução tampão. Você errou uma das questões de cálculo de pH da solução tampão. Uma você acertou, a outra você errou. Vai ver que na hora que você entra, que você errou, você vê como certa, e que você acertou, depois você vê como errada, entendeu? Porque cada vez que você entra no sistema, ele vai alterando um pouquinho. Entendi. Tá? Mas você conseguiu 200 pontos de 300, você foi bem. Não foi mal, não. Gente, cadê a forma? Porque assim, conforme vai explicando, eu vou assimilando bem. Né? Se eu vou ler, eu estava fazendo. Eu estou tentando colocar o AVE em dia, né? Aí eu já aproveito para ir estudando. Tá certo. Aí sempre videoaula, eu pego bastante dos resumos das videoaulas,
aquelas partes que é escrita, tipo uns trechos do livro também, eu vou, transcrevo pro caderno, que é só um modo antigo, né? Aí eu pego os slides que a senhora monta, então a parte teórica, né? Eu tô bem, tô indo bem. Tanto que eu já, nas anotações aqui, eu até deixei algumas coisas separadas aqui que eu achei legal, né? Que são as fóbicas, as pontes não sei do que lá do Supeto. Eu ia até perguntar sobre como não entramos ainda nesse assunto, ou já entramos também, eu não lembro. Entramos, eu falei que está relacionado com as ligações na estrutura primária, secundária, terciária, com as estruturas terciárias da proteína, as pontes de sulfeto. Então, aí eu peguei pensando, isso daí eu fiz a anotação que eu vou depois para me assistir mais vídeos, né? Até eu pegar bem. Quando chega a parte dos cálculos. Geralmente essa primeira parte é o que vocês mais sofrem mesmo, né? Mas você sabe que em bioquímica é a parte que os alunos mais sofrem, é a parte dos cálculos mesmo. A outra parte, que é mais decoreba, vocês vão geralmente de boa. Até as estruturas das proteínas, eu fui fazendo as 20 cadeias principal dos seres. Eu fiz todas, a glicina, a alanina, e assim vai indo, né? As 20, tá tudo aqui certinho, já desenhado. Assim, se tiver legal. coisa, já vou. Legal. Aí eu peguei, aí tá aqui. Aí eu coloco sempre um espacinho do lado aqui, que tá aqui, interações hidrofóbicas. Eu não sei o que é isso direito, porque tem pouca informação na videoaula que eu estava vendo. Aí depois, quando tem uns que a gente falou para que, tipo, por exemplo, alguns aminoácidos, o que eles serviam, tal, talvez seja isso que você tenha visto. Aí o que eu faço? Eu jogo que nem interações hidrofóbicas. Eu vou no YouTube, jogo, assisto uns 5.000 vídeos, aí chega uma hora que eu entendo. Até mesmo pela internet, quando eu vejo a parte de cálculo, eu falo assim, gente, eu sempre fui ruim em cálculo, desde pequena. Eu sempre fui ruim em cálculo. Às vezes eu tinha que esperar os alunos ir embora no final da aula, sentar com o professor para me ver onde eu estou errando, para me poder entender a parte do cálculo. Porque eu sei que é muita fórmula, né? Então, se você erra um negocinho, uma vírgula na fórmula, você erra a conta inteira. E é onde eu caio nessa. É bem assim mesmo. Se você erra uma coisinha, já era o exercício. Matemática, o ruim é disso, né? Por isso que eu falava até para meus alunos quando eu dava aula de bioestatística também, né? Eu falava assim, eu pensava, a prova vai ser como? De múltipla escolha ou dissertativa? Dissertativa. Eu não gosto. Eu falei assim, gente, como vocês não gostam? Múltipla escolha, se vocês sempre vai ter a resposta que o professor sabe onde vocês erram. Vocês vão colocar ali, que errou. Quando é de dissertativo, o professor vai ver o teu raciocínio no exercício. E você não vai tirar 100% errado. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, pois é, né, gente? Então, mesmo quando a parte teórica, que você tem que escrever, que realmente vocês não gostam muito de escrever, o professor sempre considera alguma coisa que vocês escreveram. Nunca vai dar 100% de uma questão errada. E eu não sei por que vocês têm a mania de não gostar de prova dissertativa. Não, eu prefiro escrever. Se você pegar assim, descreve para mim como é que funciona a ligação, você consigo. Agora você falar assim, calcula para mim a ligação, pronto, aí lascou. Entendi. É por isso que aulas que envolvem cálculo para... Eu não sou igual a senhora, não, pro. As aulas que envolvem cálculo à distância, para mim, mas cabeça. Você pergunta para mim em relação a decorar coisas. Eu sou um zero à esquerda. Eu odeio decorar coisas. Para mim tem que ser tudo na base do raciocínio. Então são coisas que eu realmente sofro. Tem que decorar o que é uma coisa. Não adianta, não entra na minha cabeça. Se não foi baseado no raciocínio, eu não decoro. Não decoro. Então, por exemplo, quando você vai fazer concurso, você tem aquelas leis, você tem que estudar. Nossa, é a parte que eu vou mais mal, assim, sabe? Porque não tenho cabeça para isso, não. Enfim, cada um tem uma habilidade para alguma coisa, né, gente? Ainda bem, né? Senão a gente tava ferrado nesse mundo. Bom, pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? A senhora não colocou muito cálculo na prova, não, né, Pro? Acho que tem 2 ou 3 questões para vocês fazerem cálculo. O resto é tudo dissertativa.
Retativa não, tu teórica, desculpa. Porque eu tô com medo dos cálculos. Não, acho que só, se não me engano, são 2 ou 3. Eu não consigo te dizer se são 2 ou 3. Mas até 3, pelo menos, eu sei que pode ter. Tá bom? É. Beleza, Pro. Eu já Aí, prefiro o só- cálculo. Na B1 eu gosto de. Aí, ó, o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Se vocês puderem salvar a resposta que vocês fizeram, salvem, porque quando a gente voltar na outra semana para aula, eu vou fazer a correção da prova para vocês entenderem o que vocês erraram e o que acertaram. E aí eu começo com a matéria, que seria, a gente vai entrar em carboidratos, tá bom? Beleza, Pro. Tá? Aí eu mando para você. Só não vou mandar a resolução da prova, a correção da prova agora, porque vocês vão fazer prova só semana que vem. Senão eu já mandava. Certo? E aí, galera, mais uma perguntinha? Ô, Pro, Oi. eu tenho só uma pergunta, que inclusive até foi onde eu parei, que eu olhei assim e não entendi direito, mas acho que não tem nada a ver com a revisão muito da prova. Eu estava vendo aqui os aminoácidos ainda, falando que o grupo R, nossa, vou escrever de novo, né, que o grupo R de aromáticos são muito importantes quando se pretende quantificar aminoácidos e proteína. Aí tem uma tabela, não é uma tabela, é um gráfico que eu me matei para entender esse gráfico, eu não entendi, que eles estão falando sobre o comprimento da onda em nanômetro. Então, deixa eu te explicar o que é isso. Isso não cai não tem na matéria de vocês, pessoal, isso não cai. O que acontece? Existem, quando às vezes vocês vão fazer análise de proteína, existem alguns aminoácidos, os que têm geralmente grupo aromático, que eles são detectáveis por ultravioleta, porque eles emitem tipo uma luz, um comprimento de onda tal, certo? Então você consegue fazer uma curva de calibração para saber quantos aminoácidos tem, porque são poucos aminoácidos, que são 3 ou 4 aminoácidos que tem esse grupo aromático. Que geralmente é o triptofano, a fenilalanina. Então você consegue. E a tirosina, não é isso? Tirosina. Tem uns que você consegue. Você consegue detectar quantos aminoácidos do grupo aromático você teria pela curva de calibração. Isso vocês não fazem. Vocês vão fazer isso, pessoal, quando vocês estiverem fazendo bioquímica clínica, tá? Para vocês fazerem detecção disso, tá? Que isso serve, tem alguma coisa no sangue que vocês têm que fazer detecção de alguns aminoácidos, e esses aminoácidos são importantes para saber se tem falta de algum alimento no seu organismo, alguma coisa relacionada a isso. Então, você faz a quantificação de aminoácidos aromáticos por essa fórmula. Mas para a prova, isso a gente não precisa, não. Nem precisa se preocupar em relação a isso, viu, Suzy? Não, é porque isso aí tá no como matéria do AVA. Mas isso é mais como curiosidade, tá né? Videoaula. Oi? Na parte de curiosidade, porque isso não é a matéria para a prova. Não tem matéria para a prova para você fazer quantificação de aminoácidos. Isso eu não pergunto. Tá bom? Eles colocaram da unidade 1, da unidade 2, na seção 1, bem na videoaula. No finalzinho tem um vídeo que está falando praticamente sobre isso, né? Sobre a composição, que eu falei na metade, que é um vídeo de 1 hora. Né? Que é a composição dos ácidos, carboxílios, não sei das que das quantas, aminoácido. E aí ele fala, a parte que eu parei, né, que foi na metade do vídeo, ele estava falando sobre isso, né, o comprimento de onda, a questão de absorvância. Eu falei assim, gente, aí eu comecei a ficar quadrada.
Que aí já era uma coisa que você pensa, nossa, mas eu não estudei isso, por que está aqui? Vocês têm que aprender esse conceito que vocês não aprenderam. Então é um absurdo eu perguntar isso para vocês que estão no terceiro semestre de biomedicina. Isso. Terceiro bimestre que vocês estão? Semestre? Terceiro. Isso. Que vocês não aprendem análises químicas. Vocês ainda não aprenderam isso. Perguntar esse tipo de negócio de comprimento de onda. Não tem. Vocês primeiro têm que saber um conceito de teoria de química, de métodos analíticos, que vocês não tiveram ainda. Então, como que eu vou perguntar isso na prova? Então, e eles passam assim, tem perguntas que eu acabo vendo as videoaulas, algumas coisas assim, porque tem umas perguntas que a gente sabe que é do sistema mesmo, que eu falo assim, a gente não aprendeu isso, né? Por que tá vindo isso? Por isso que às vezes eu venho com as perguntas, eu falo assim, gente, não tô entendendo. Agora que eu não tô entendendo mesmo. Porque às vezes a gente tem um cronograma dos professores, a gente vai pelos que os professores passam, né? Mas quando a gente vai resolver o AVA, né, tem algumas perguntas que você tem que ler o material que está lá no AVA, que senão você não consegue responder. Entendi. A não ser se você falar, né? Entendi. Enfim, isso em relação à minha prova realmente não vai ter. Se você tiver alguma dúvida, me manda no WhatsApp que eu te respondo, que eu vou conseguir te responder. Porque eu nem sei que questão é essa, porque eu não vi, tá? Mas em relação a cair na prova, realmente não vai cair. Assim, não é questão que eu ainda não abri as questões, que eu estava estudando mesmo, porque sempre quando tem as videoaulas, eu gosto de ver, porque sempre tem alguma coisa coligada, ou junto com as explicações da senhora, que nem nos grupos de carboidrato e aminoácido que a gente estava vendo essas semanas, né? Eu achei interessante, né? A gente passou um pouquinho pelas proteínas, aí ele estava começando a falar de enzima, aí eu não cheguei nessa parte ainda. Aí eu vou anotando esse esqueminha aqui, de acordo com o que a senhora vai explicando, aí eu vou ligando uma coisa com a outra, né? E assim meu caderno vai se. Aí quando é algo que eu não sei, aí eu vou ter que procurar, então pergunto que nem eu fiz agora, né? Que eu não tinha entendido essa. Gente, vocês podem perguntar sempre que vocês quiserem. É que realmente falar para vocês como quantificarem aminoácidos agora não é essencial, entendeu? Não é tão importante, mesmo porque vocês ainda não aprenderam análises clínicas, né? Vocês precisam saber método de detecção. Vocês nunca. Alguém já falou para vocês alguma coisa de espectrofotômetro? Ainda não. Então, para você fazer análise usando comprimento de onda de aminoácido, vocês precisam primeiro saber o que é um espectrofotômetro. O que é a luz visível, entendeu? O que é comprimento de onda, coisa que vocês não aprenderam ainda. Então não é nem viável perguntar isso em prova hoje para vocês, tá? Se a gente tivesse se encontrado em alguma aula prática, e vocês me perguntassem isso, eu ia mostrar para vocês qual é o equipamento que a gente faz essa análise, ia pedir para eles uns aminoácidos lá e vocês iam fazer a detecção, para vocês verem como que é, entendeu? Mas como a gente não tem aula prática, não tem nem como eu demonstrar isso. Eu posso pegar um vídeo e que mostre isso para vocês. O que acontece? Geralmente os compostos orgânicos, principalmente os que são aromáticos, dentro do anel deles, isso é química, hein? Dentro do anel deles é rico em elétrons, tá? E eles têm um deslocamento da luz, dependendo do grupo que está ligado a esse anel, né? Então, uns vão ter uma detecção, comprimento de onda ligado para o azul, voltado para o azul e outro para o vermelho, né? Está relacionado com a delocalização eletrônica dentro do anel. Então, uns vão ter intensidade alta, outra baixa, um larga. Depende muito da letargia que esse elétron tem quando ele é excitado com uma luz. Então, tá vendo que é uma coisa que é totalmente viável perguntar isso para vocês hoje em prova? Tá? Então, por isso que não cai. Nossa, porque, olha, você fica assim, às vezes a gente fica perdida às vezes não é nem, é por excesso de informação, na verdade. Sim, claro. Certo, conceito em aula ao vivo, né? Aí no AVA tá outra coisa. Aí quando você vai fazer o desafio nota máxima, piorou. É outra coisa ainda, mas assim, eu vou falar uma coisa que é mais.
as questões do AVA realmente é uma questão que é bem reclamada pelos alunos. Por quê? Porque são questões que elas não são feitas por nós, professores. São pessoas que eles contratam terceirizados para fazer. E, às vezes, a pessoa não tem noção do que vocês viram para te perguntar. Entendeu? E, às vezes eu vejo as perguntas e falo assim, gente, mas não tem nada a ver com a matéria que eles precisam hoje. Né? E esse é um problema que nós, professores, já passamos várias vezes para eles. E também não é nem o diretor da unidade, o coordenador da unidade que manda. Você tem que pensar que a Anhanguera, ela é uma empresa que ela é do país todo, né? No Brasil inteiro tem. E eles não sabem nem chegar em quem que fez aquilo, pra você ter uma ideia. Mas vocês têm que cumprir os créditos de vocês, né? Fazer o quê? Mas, assim, o que eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Podem ficar tranquilos. Tá? Essa questão que você está falando, do jeito que você está falando para mim, eu perguntaria para vocês, por exemplo, em bioquímica clínica, não em bioquímica básica para vocês, porque vocês ainda não têm ferramentas suficientes para saber o que é deslocamento eletrônico, nada disso. Uhum. Que eu até achei estranho, porque eu fui pontuando, né? Eu fui pegando o videozinho que tem lá, fui pausando, fui fazendo uns esqueminha, falei assim, vou deixar aqui que uma hora eu sei que eu vou usar, mas eu vou perguntar para ver o que é, se realmente tem isso ou não tem. Não, mas você nem não tem. Olha, você é a primeira aluna de bioquímica, do Bioclínica, já há uns 3 anos aí, né? Agora que me faz essa pergunta. Você vê que nem todo mundo responde, a pessoa nem presta atenção que tá respondendo ali, mais ou menos. Essa que é bem a verdade, né, pelo visto. Porque se alguém tivesse me perguntado, hoje você ia me perguntar, eu já ia responder, tal. Mas não é a primeira pessoa que me pergunta, viu, Suzy? A questão em si da unidade 2, eu não entrei nessa pergunta. Eu estou na videoaula. Uhum. Aí eu até então já começou assim, eu falei assim, beleza. Aí falou, tá lá, né? Começou com aminoácido, eu falei assim, eu estou estudando isso, proteína, estou vendo isso em 2 matérias seguidas. Aí eu falei assim, tô na área, eu vou começar a ver. Aí foi indo, tava fácil, daqui a pouco veio com essa daí. Eu falei assim, oxi, que é isso? Entendi. Me manda então essa questão para te ajudar, então, Suzy. Não é questão, Pro, é o que está no vídeo mesmo. Só o vídeo? É que eu fiquei. Eu ficava. Entendi. Mas, isso fica aberto para todos vocês, tá, gente? Qualquer questão, se estiverem fazendo um desafio nota máxima, se ficarem com dúvida, do próprio AVA mesmo, aquelas questões avaliativas, né, que eles fazem, e estiverem com dúvida, vocês podem me perguntar. Às vezes eu vou demorar um pouco para responder, porque eu não vi na hora, ou porque eu estou ocupada, ou porque às vezes eu não sei mesmo, tem coisa que pode ser que eu não saiba, mas eu ajudo vocês no que for possível. Tá bom? A gente lê todo o material de estudo do AVA, tem bastante coisa legal, dá para diversificar bastante. A única coisa mesmo que eu vi, eu vou ver se eu consigo puxar o link do vídeo, aí eu mando o link do vídeo que está aqui no AVA. Fico esperando. E vocês querem perguntar mais alguma coisinha, pessoal? Para mim tá ok, Pro. Bom, é isso aí, então. Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou esperar baixar o vídeo aqui para mandar o link para vocês como eu faço da semana. Desejo para vocês uma boa prova e tentem usar a dica que eu falei para vocês. Dá uma olhadinha na prova, depois entra lá de novo para poder responder com mais calma, tá? Para vocês não ficarem perdendo muito tempo numa questão só, com o tempo correndo, tá bom? Tá bom, Pro, obrigado. Nada. Mas assim, não responda uma questão e vá, porque salva às vezes a questão que você respondeu, viu?
Porque senão aquilo já começa a contar o tempo como se você estivesse fazendo prova, né? Então, tomar cuidado com isso. Bom, boa sorte para vocês. Qualquer coisa, pessoal, vocês sabem que vocês me encontram no WhatsApp, né? Uhum. Obrigada. Tá bom, boa noite, professora. Obrigada. Descanso para vocês, viu? E boa prova. Eu também, obrigada. Obrigada, Pro. professora. Tchau, tchau.